Olá, meus alunos, como é que vão vocês? Tudo bem? Nós vamos hoje falar sobre o tempo geológico. Como é que estão vocês, os preparativos aí para o Enem? Então, para começar a falar do tempo geológico, a gente tem que falar do que é paleontologia. Então, paleontologia é uma ciência que ela vai estudar a partir do antigo, ela vai estudar a partir dos fósseis, ela vai reconstruir uma história a partir desses elementos fósseis. E é um estudo histórico por meio de experimentação e hipóteses filogenéticas. Então, a paleontologia, ela, ela toma por base duas ciências naturais, a biologia e a geologia. E, obviamente, que esses estudos eles precisam estar aliados à tecnologia, ao avanço da tecnologia, para descobrir aí e reconstruir a história. A geologia é uma ciência da Terra. Ela vai estudar a crosta terrestre, vai estudar a formação, os mecanismos. A geologia histórica vai estudar o quê? As eras, os períodos e as idades geológicas. Então, a linha do tempo geológico ela é dividida em eons. Esses eons vão ser divididos em eras, essas eras divididas em períodos e esses períodos vão se dividir em épocas. O radeano, ele significa, a palavra rade significa inferno. Então, naquela época, era uma condição totalmente inóspita, então não tinha como a quantidade de enxofre, principalmente, impedia que existisse qualquer tipo de vida na Terra. O éon radiano, como o nome está dizendo, ele é um éon que não tinha nenhum sinal de vida. Todos os elementos viriam construir a Terra se encontrava em elevada temperatura, como vocês estão vendo nessa imagem aí, cheio de larvas, vulcões e erupções, trovoadas, relâmpagos, sem a menor condição de haver vida, porque a atmosfera era muito poluída, muito cheia de toxinas, então não tinha nenhum tipo de probabilidade de ter vida. Já no éon arqueano, arqueano quer dizer antigo, então esse éon, a crosta terrestre havia esfriado, né, o suficiente, mas a gente teve aí a formação então dos primeiros continentes, mas esse fluxo de calor interno ainda continuou perpetuando o éon arqueano. Então, os fósseis mais antigos datam da época de 3,5 bilhões de anos atrás e vão à formação de microfósseis. E na verdade, a gente começa no período arqueano, no éon arqueano, foi a bacteriana que a gente começou a ter a formação de vida. Então, o éon arqueano foi a casa de colônias de bactérias fotossintetizantes, que são as cianobactérias que fazem fotossíntese. Essas colônias dessas bactérias formam os estromatólitos, que a gente vai ver logo a seguir. Esses estromatólitos eles se aumentaram em abundância no período arqueano, formando verdadeiros tapetes, como a gente está vendo aqui nessa imagem, tá vendo? Aqui são colônias de cianobactérias, então o oxigênio começou a ser liberado em abundância no ambiente. O éon proterozoico, prótons anterior e zoico vida. Esse éon surgiram os primeiros seres eucariontes, então muito importante, algas verdes, algas vermelhas, os continentes, que era formado uma única massa continental, como formado chamado de rodinha, começou a se fragmentar no final desse éon, formando a Laurênia e a Gondwana. Então, nesse éon proterozoico, a atmosfera ela se enriqueceu gradualmente em oxigênio, abrindo as portas para as formas de vida mais complexas e de maior tamanho. No Proterozoico, a gente tem os estromatólitos, eles começaram a atingir maior distribuição, isso fez com que o ambiente, a atmosfera se enriquecesse em oxigênio, a vida praticamente estava dominada por procariontes, e a gente tem no final desse Proterozoico a formação da fauna de Acara. Então, como era essa fauna de Acara? Eram organismos multicelulares, de grande tamanho, moles, como a gente vai ver aqui na figura 1. Então, a gente consegue ver a formação dessa fauna multicelular, os pluricelulares. Então, a fauna de Acara, esses primeiros metazoários incluíam vários tipos morfológicos que poderiam ser reunidos em 3 grupos básicos.
impressões discoidais, que é o que a gente está vendo aqui, parecendo discos, traços simples de superfície deixada por organismos de pequeno tamanho, que a gente está vendo aqui alguns exemplos que eu estou circulando e mostrando a vocês, e impressões de organismos em forma de folha deixada por elementos tubulares que apresentam uma segmentação de corpo. Então a gente está vendo aqui, ó, formato de folha. Então essas comunidades coexistiram com os primeiros organismos com esqueleto mineralizado. E aí eu queria pedir a vocês, para depois dessa aula, vocês responderem, por favor, as páginas 16 e 17 e os complementares praticar e aprofundar. Obrigado, gente, e se cuidem, fiquem em casa, por favor.